vamos para a nossa última aula da unidade 2, onde estaremos dando sequência ao nosso estudo sobre os evangelhos. Agora falaremos sobre o evangelho de Marcos, já que na aula passada falamos um resumo aí acerca dos sinóticos e também demos início à nossa argumentação sobre o livro de Mateus. Agora vamos focar os nossos olhares, a nossa atenção para o evangelho de Marcos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que começar com esse versículo? Podemos chamar esse versículo de versículo base do evangelho de Marcos, porque é esse o Cristo que Marcos vai trazer e vai nos apresentar. Quando Marcos escreve o seu livro, ele escreve voltado para o público, para os irmãos de Roma. Quando ele chega lá, há uma história em que os romanos motivam a Marcos a escrever os relatos mediante a experiência, a sua jornada que ele teve com Pedro, já que Pedro foi ali o seu mentor, o seu discipulador. O Evangelho de Marcos é uma síntese de tudo aquilo que Pedro, na jornada com Marcos, transmite a Marcos. Inicialmente aqui, eu quero falar sobre essa importância, esse legado do mentor e o mentoreado, do discipulador e o discípulo, essa relação estreita. O que Marcos está fazendo é dando sequência àquilo que Paulo vai pedir a Timóteo a fazer. Paulo vai dizer para o Timóteo: aquilo que ouvistes em mim, viste em mim e que me ouviste, no meio de muitas testemunhas, confiais a homens fiéis e esses confiarão a outros. O que Marcos está fazendo é transmitindo para os romanos o que ele recebeu do apóstolo Pedro, tudo aquilo que na jornada de Pedro com Jesus, ele transmite a Marcos, e Marcos agora está repassando para os romanos o princípio do discipulado e discípulo, do mentor e mentoreado. O que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Então nós vemos aqui que Marcos, ao diferente de Mateus, Mateus traz muitas referências do Antigo Testamento, Marcos não traz quase nenhuma citação do Velho Testamento. Ele, pelo contrário, ele vai empreender esforços muito claros para traduzir, inclusive, alguns termos do Novo Testamento, tanto para o latim, tanto para o grego, para que a sua carta fosse melhor entendida pelos romanos, que assim iria lê-la. Dá explicações de quanto aos costumes hebraicos, sobre como eles agiam, como eles se comportavam. Nós vamos ver exatamente, por exemplo, no relato da ceia, ele vai estar dando detalhes como seria preparado. Este evangelho também tem como propósito apresentar o Senhor Jesus como aquele que, tendo autoridade e poder, veio para servir. Então o evangelho de Marcos apresenta um Cristo servo, um Cristo que é cheio de poder e autoridade, mas que também é um Cristo disponível para servir, um Cristo que está disponível para poder abençoar a vida das pessoas através do serviço. Então Marcos, ele era filho de Maria, uma viúva rica de Jerusalém, e onde há relatos, como vemos em Atos 12, que a casa estava sempre aberta para poder receber o povo do Senhor. Inclusive, Atos 12, então, a situação, imagina Marcos, onde o pastor dele, o mentor, o seu discipulador, está ali preso, prestes a morrer. E aí, então, lá na casa de Maria, a mãe de Marcos, está reunindo a igreja, orando pelo seu pastor. É coisa tremenda, né? Então, nós temos aí esse momento muito lindo em que o Senhor dá livramento ao pastor de Marcos por causa da intercessão da mãe de Marcos e demais irmãos, que inclusive creio que Marcos estaria ali também. Então, eu quero dar uma outra ressalva aqui e dizer: orem pelos seus pastores. O episódio 12 de Atos é um momento, um upgrade, onde nós vemos ali, de maneira muito clara, uma igreja que intercede pelo seu pastor, e o seu pastor é livre por causa da intercessão dos seus discípulos. Pedro, ele era o apóstolo que estava cuidando da igreja em Jerusalém, e então ele estava ali preso para ser morto no dia seguinte. E a igreja que estava ali sob os seus cuidados
então ora e Deus traz livramento. Então temos aqui um Marcos que teve o privilégio, talvez o único que teve o privilégio de ser mentoreado por Pedro, discípulo de Pedro, ter acompanhado Barnabé e Paulo em missão na primeira viagem missionária. Claro que no meio dessa viagem, devido à pressão, o medo, gente, Paulo foi apedrejado, né? A ponto de as pessoas pensarem que estava à morte. Paulo passou por momentos difíceis nessa viagem e aí, então, no meio do caminho, João Marcos, acaba voltando, o que vai gerar depois uma certa dificuldade, porque na segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, Paulo decide para não levar João Marcos nessa segunda. O que Barnabé, então, incisivamente diz que era para levar. Você vai ler o capítulo 14 de Atos, que é a segunda viagem missionária, que Paulo vai para as regiões da Ásia, com o seu agora mais novo pupilo, que seria Timóteo, e no capítulo 13, o que vai acontecer isso antes, nós temos aí Barnabé se dirigindo a outras regiões com João Marcos. Só que embora teve esse momento aí, talvez um dos momentos críticos do relacionamento Barnabé e Paulo, porque os dois ali realmente se separam, cada um vai para um lugar exatamente pela incongruência, por querer levar ou não João Marcos, futuramente, no livro de Timóteo, mais precisamente na sua segunda carta, no capítulo 4, Paulo vai dizer para Timóteo, traga-me também João Marcos, porque ele é para mim muito útil. Isso significa que naquele momento, a intenção de Paulo em não levar João Marcos não era um momento de vingança, mas era um momento de disciplina. Podemos entender assim, podemos compreender como um Paulo que diz, desta vez ele não vai, porque ele nos abandonou da última vez. Só que agora, 2 Timóteo 4, Paulo está dizendo, traga-me João Marcos, porque ele é muito útil. Então, Paulo e Barnabé acabam se desentendendo ali, e a segunda viagem missionária, por causa dele, Barnabé separou de Paulo e foi com Marcos para a ilha de Chipre, como está escrito no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro, então, vai fazer menção a João Marcos em sua carta, 1 Pedro, lá no capítulo 5, no verso 13, dizendo também, está tecendo ali uma menção honrosa para esse jovem que, de alguma forma, foi um instrumento de Deus para nos trazer essa palavra muito objetiva. No final da sua vida, Paulo também pede a presença, como eu falei no capítulo 4 de 2 Timóteo. Marcos acompanhou Pedro a Roma como seu intérprete pessoal, aquele ajudante, aquele rapazinho que anda do lado do seu mentor. Eu amo isso. Eu vejo que o Senhor há de levantar uma geração que ande juntamente com seus líderes, a fim de se tornar um líder tão exemplar quanto eles. O Evangelho de Marcos é uma cópia fiel da pregação de Pedro, um testemunho que ele estava com o Senhor. É claro que esse estava com o Senhor, na qual eu me refiro, Pedro andou com Cristo, é isso uma evidência muito clara, sobre esse momento que Pedro estava. Então ele foi uma testemunha fiel do que Cristo viveu e do que Cristo passou. Na jornada de Pedro com Marcos, ele transmite isso a Marcos, é tanto que o próprio Marcos acaba sendo seu ajudante, seu intérprete. Então ele está ciente, ele ouviu. Então ele é motivado, após a morte de Pedro, pelo imperador Nero, a escrever, e é o que nós temos, essa obra magnífica do Evangelho de Marcos. É considerado o mais antigo dos evangelhos, inclusive primeiro até do que o de Mateus e demais outros. Ele é datado do ano 60 depois de Cristo, logo após aí a morte de Pedro. Marcos é também chamado o Evangelho de Pedro, isso segundo Papias, que foi um discípulo de João. Você percebe que os discípulos fizeram discípulos. Às vezes nós ficamos aí muito em Paulo e Timóteo e Tito por causa das cartas que Paulo escreve, mas João teve discípulo, Pedro teve discípulo, o próprio Marcos é evidência, e Papias também, que vai falar acerca de Marcos da seguinte maneira. O presbítero também disse, Marcos, tendo se tornado porta-voz de Pedro, escreveu com muito cuidado tudo aquilo que se lembrou, contudo, não em ordem tanto de palavras quanto dos feitos de Cristo. Então, Papias vai trazer esse relato de que
Marcos é alguém que transcreve as palavras de Pedro, exatamente porque ele era aquele que andava com Pedro, estava do lado de Pedro, é aquele que tinha um contato maior com esse apóstolo. Somente uns 20 a 30 versículos de Marcos não aparecem em Mateus e nem em Lucas. E, em geral, este evangelho está contido nos demais. Tendo a sua personalidade própria, apresentando a vinda do Senhor Jesus como um filme, documentário bem rápido, onde os fatos são mostrados, são em maiores detalhes. E essa é uma característica de Marcos. É um evangelho curto, é o menor dos 4 evangelhos, onde Marcos é muito pontual, até porque ele está escrevendo com uma lembrança remota. Não é uma situação onde, e isso é bem atípico na Bíblia Sagrada, geralmente todos os livros da Bíblia Sagrada foram escritos logo após os acontecimentos, então nós vamos perceber que Marcos não vai ser uma exceção, só que Marcos é bem enfático, ele é muito categórico, resumido, e vai direto ao assunto, talvez um pouco da característica do seu mentor, do seu líder Pedro, que era muito também direto aos fatos. Então ele conta de maneira bem menos minuciosa os acontecimentos na época de Jesus. Marcos é levado a iniciar então a sua narrativa falando em João Batista, e talvez é um dos evangelhos que vai trazer uma noção maior de João Batista de maneira bem mais detalhada, compromisso com a palavra que João Batista tinha. Ele não tinha nenhuma intenção de chamar as pessoas para si mesmo. Ele mostra no João Batista que, por mais que era um profeta, um homem de Deus, o foco de João Batista era apenas se colocar em seu lugar, precursor do Messias, porque a glória era do Messias e ele estava ali simplesmente para poder preparar o caminho para esse Messias, tal qual todos os profetas anteriores, messiânicos, também de alguma forma preparou o caminho para esse Messias. João Batista, que batizava pessoas, mostrando elas que esse batismo era para o arrependimento e que deveria ter uma vida disposta em ter um compromisso com Deus, sem estar ali falando de si mesmo, sem estar sendo o protagonista. Ele estava falando desse Messias que viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz: eu vos batizo com água, mas virá alguém que é maior do que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Marcos vai trazer essa visão bem global, mas específica em seu evangelho. Por isso que nós podemos dizer que o seu evangelho divide das seguintes formas. No capítulo 1, do verso 1 a 8, ele vai estar falando da proclamação, o João Batista, o precursor. Depois do capítulo, ainda no capítulo 1, do 9 ao 13, vai estar falando da vitória inicial sobre Satanás, a tentação de Jesus, a sua primeira vitória sobre o inimigo das nossas almas, a proclamação do seu reino, novamente fazendo menção ao que Daniel disse, que viria um reino onde estaria sendo um reino eterno, é o reino do Messias. Então a escolha dos discípulos vai acontecer ali no capítulo 1 ainda, suas primeiras obras poderosas no capítulo 1. Então percebe que só num capítulo só temos já várias situações, começando em João Batista. Depois ele não narra o nascimento de Jesus de uma maneira como Mateus e Lucas vão narrar. Ele é bem sucinto, ele já vai direto ali falando da tentação de Jesus. Ele vai estar falando do seu reino. Aí o texto de Marcos continua dizendo sobre o conflito do rei poderoso, quando Jesus ele vai chamando ali os seus seguidores, explicando detalhadamente o reino, mostrando o seu poder sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre a morte, trazendo as curas, as obras que ele, como Senhor Deus, poderia fazer, o conquistador que reivindica o seu direito ao reino, ensina que os seus seguidores como se ganha vitórias no reino espiritual e no seu reino como Senhor, profetiza a vinda gloriosa e prepara seus seguidores para essa morte que é a cruz, Então, Marcos, que vai apresentar um Cristo servo, acaba se tornando também um servo preciosíssimo de Cristo, como Paulo vai dizer que era muito útil. A ênfase dada no conteúdo de Marcos é uma ênfase de uma pregação voltada para arrependimento e profeta. Vemos Marcos que vai estar falando da vitória de Jesus sobre os demônios,
Todas as pessoas e todas as coisas precisavam, e como de fato fizeram, reconhecer o Jesus divino, começando por João Batista. Os demônios reconheceram isso, as doenças, o vento, as ondas, os discípulos e até mesmo Deus, dizendo sobre esse Cristo divino. Somente os líderes religiosos que nós vimos na unidade 1, que não reconheceram. É uma ironia até dizer que aqueles que deviam ter sido os primeiros a ver a natureza sobrenatural de Cristo foram os primeiros a recusar a enxergar. Ouço até hoje uma frase, e essa frase me faz lembrar uma liderança que eu tive na minha adolescência. Ele disse que, na verdade ela dizia, que o pior cego é aquele que não quer enxergar, e era isso que os líderes religiosos tinham, uma cegueira espiritual, que não queriam enxergar o Messias, servo que estava no meio deles. Por isso, nós vamos perceber que existem lições muito claras no livro de Marcos que precisamos extrair para a nossa vida. Começando pela filha de Jairo, lá no capítulo 5, verso 21, vamos aprender que há dias em que tudo parece acumular-se. A doença, a interrupção das pessoas, uma aparente falta de interesse da parte de Jesus, mas todos temos que enfrentar tais dias, mas Ele está sempre perto para nos socorrer. Foi isso que Jairo enfrentou. Herodes, o Antipas, que não é mais o Herodes o Grande, mas o Herodes Antipas, quando a morte de João Batista vai tratar sobre essa questão, ele fica bem claro que Jesus, o servo, é Senhor, e que Herodes, o Senhor, é um escravo, um rei, escravo de pessoas e de si mesmo. Então não é a autoridade do rei que dá a ele a liberdade. Muitas vezes ele está escravo de pecado, escravo de muitas outras coisas, inclusive das suas paixões carnais. Ele é tão escravo que ele vai tomar a esposa do seu próprio irmão para si, a sua precipitação, quando ele vai prometer metade do seu reino para uma jovem dançarina. Isso é insensato demais. A própria covardia. Nós vamos perceber que Marcos faz questão de apontar aí uma covardia desse governador, desse imperador, exatamente porque ele conhecia quem era João, ele ouvia boa palavra do próprio João, a mensagem de João, mas não tinha coragem de aceitá-la. Mantinha João Batista dentro de um cárcere por causa de quem? De Herodias. Os romanos precisavam conhecer a pessoa de Jesus e serem salvos por ele. É por isso que o Evangelho é poder de Deus para salvar o pecador. E Jesus conquistou um povo para si e o salvou com a sua morte. E hoje está à destra do Pai e deixou os discípulos na incumbência de pregar o Evangelho aqui na terra. Então Marcos vai trazer de uma maneira bem sucinta, bem direta, bem específica, essa historicidade de Jesus através do olhar do apóstolo Pedro. Então esse é o Evangelho de Marcos e na próxima aula veremos o Evangelho de Lucas e aí nós já estaremos na unidade 3. Até lá, pessoal!